Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. E também estamos no YouTube, sempre reforço aqui para que acompanhem o canal do Talk to Biz no YouTube. Além de todos os episódios do nosso podcast, tem sempre muito conteúdo exclusivo disponível em vídeo. Tem os episódios do review, tem os vídeos de comentários curtos que eu faço por lá e tem os episódios do Talk to Biz quando eu tenho convidado, que a gente faz também em vídeo e disponibiliza todo esse material lá no nosso canal no YouTube. Portanto, fica a dica aí, Talk to Biz no YouTube. E hoje temos mais uma edição do Talk to Biz Tech, que é aquele spin-off do Talk to Biz, onde a gente fala mais especificamente sobre o mercado de tecnologia. E nos episódios do Talk to Biz Tech, eu sempre tenho companhia, você já sabe, ele está aqui conosco, nosso garoto prodígio, jornalista especializado em tecnologia, Renan Peixoto. Seja bem-vindo a mais um Talk to Biz. Fala pessoal, excelente, grande Garcia, mais um episódio que a gente está aqui, né, já estamos aí, já no segundo semestre, né meu amigo, já caminhando aí já para o final do ano e Talk to Biz Tech. Qual vai ser hoje a nossa pauta aí, Garcia? Não tem como, Renan Peixoto, a gente não falar de Apple, mas a gente vai na verdade falar mais de passado, né, para tentar entender o presente e o futuro da companhia. Recentemente o iMac fez 25 anos, aniversário de lançamento do iMac de 25 anos, e aí é um ponto histórico, um ponto de virada para a Apple. Inclusive gravei um episódio do review, um comentário sobre isso, porque foi o produto que de fato tirou a Apple de um cenário de crise, de quase falência, para colocar novamente a companhia nos trilhos e a gente ter hoje uma companhia que é avaliada em mais de 2 trilhões de dólares. Mas sempre que se fala nesse passado, há uma questão que vem à tona, Renan Peixoto, que é o quê? A Apple perdeu a mão para o design, a Apple já não é mais a mesma empresa inovadora, criativa, com foco na experiência do usuário, com foco em criar coisas realmente surpreendentes. Fica sempre esse clima, né, de sebastianismo ali. Poxa, não tem mais o Steve Jobs, são as viúvas do Steve Jobs que ficam aí reclamando pela internet. Então a gente vai falar aqui hoje, de fato, como é que está a perspectiva da Apple? No que essa companhia tem apostado? A gente tem aí dentro de pouquíssimos dias a apresentação de iPhone 15, que potencialmente também, né, não deve vir nada de muito novo. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Exatamente, Garcia. Acho que quando a gente pensou em trazer essa pauta, era uma coisa que a gente fala e é muito recorrente. Que todos os programas que a gente fez falando sobre futuro de aparelho, vai lançamento de um novo iPhone, lançamento de um Android, né? A CS que a gente faz, aquele programinha no início do ano, né? Sempre a gente bate muito na tecla do que a gente vai ver de diferente. E eu lembro que, cara, todas as últimas vezes foi nada de diferente no aparelho, vamos esperar o sistema operacional, né? Que aí vai vir trazer uma questão ali de interface do usuário e tudo mais. Mas realmente o ponto eu acho que realmente a Apple está passando por um período assim, sem a questão muito forte da inovação, né? Se a gente olhar os últimos lançamentos de iPhone, né, tirando o que a gente teve há 5 anos atrás, foi o iPhone X, que foi algo
especial, porque Um estava pouquinho comemorando diferente, né? um pouquinho diferente, porque estava comemorando os 10 anos do iPhone, e foi lançada aquela questão da tela infinita, ou seja, a tela sem borda, que foi seguido por todos no mercado, né? Mas E ali foi a a última. Samsung tinha feito algo parecido primeiro, né? Com aquele Galaxy Edge, lembra? Que ele tinha borda curva. Também não era exatamente a mesma coisa, mas tinha algo É, parecido tinha ali, algo, né? assim, algo parecido. Então, assim, eles até tentaram fazer aquela. Eu lembro que tinha acho que umas notificações nessa parte da curva, que é para você conseguir olhar quando o telefone estava apoiado, né? Você não estava olhando de frente para ele. Mas o fato é, isso eu acho que realmente, né? A Apple entrou agora num momento de carência de design, né? Até saiu uma matéria muito, muito interessante que vale para vocês ouvintes darem uma lida no Mac Magazine, que é um site especializado em Apple, justamente falando sobre isso, né? O design da Apple morreu, né? E aí a gente vai olhar e falar assim, cara, qual é a grande coisa dos últimos tempos? Cada lançamento. Antigamente você ficava ali, pô, cara, esse lançamento vai trazer aquela coisa no aparelho, pô, vai ser algo diferente, vai ser algo legal. E o que você anda de ano para cá tamanho, uma câmera melhor, e Processador. o processador e tal, assim, o iPhone 14 até veio com o Dynamic Island, né? Alguma coisinha um pouco diferente ali, mas assim, eu acho que é muito pouco para o que se espera da Apple, né? E aí a gente vai entrar aí um pouco nos porquês disso também, isso é muito interessante, né? A Apple, durante muitos anos, foi chefiada essa parte de design pelo lendário John Ive. Então, assim, enquanto Steve Jobs estava vivo, até um pouco pós o falecimento dele, ele sempre foi o cara ali que tocava essa questão de design do iPhone, de alguns produtos da Apple. Após, né, já um tempo, ele começou a se afastar bem devagarzinho, começou a pegar uns projetos dele, da empresa dele, e foi deixando, né? E até que, eu não vou me recordar agora, mas isso acho que é recente, 2 anos, se eu não me engano, 1 ano e alguma coisa, quando ele anunciou que ia sair e colocar uma nova executiva no lugar dele, que também ficou muito pouco tempo, né? Ela não ficou ali e agora é um outro executivo que, a princípio, a gente segue sem ver uma grande novidade, segue sem ver algo muito diferente no iPhone, e esse executivo hoje é o cotado para ficar no lugar do Tim Cook, né? Que ele já tem alguns anos aí à frente como CEO da companhia, e já está pensando aí realmente em começar a fazer uma sucessão mais né, devagar ali, transitória. Quer dizer, mas Então, esse assim, cara que ficou, o Renan, ele não é necessariamente um cara design, né? Até onde eu sei. não, Parece que exatamente. essa parte de design ficou meio que. Você não tem hoje um grande figurão da Apple que seja o cara de design, né? Como Design, você tinha exatamente. Então, o Johnny Ive antes. exatamente, você está falando de um departamento de design que não tem alguém chefiado por um cara que trabalha com design. Então, a gente já vê daí o grande problema. Né? E aí, quais são as grandes novidades que a gente olha hoje e fala assim, caraca, pô, acho que esse daí vale a pena comprar. Não, você troca porque, beleza, é muito nítido quando eu falo por mim. Eu, quando troquei meu aparelho, senti uma diferença muito grande quando eu troquei. Vi pô, um processador muito mais novo e tal, ele era muito mais fluido, realmente, tem isso. Claro que, à medida que um iPhone novo, de acordo com o iOS disponibilizado, ele vai ter uma outra função um pouco diferente, um pouco a mais, mas assim, não é nada que tu faz assim, nossa, que eu preciso ter esse aparelho novo. Não, não É, vejo isso. Acho que, tanto que isso tirando se ali reflete nos. nas vendas, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente teve ali foi, eu acho que realmente, o último grande foi no 11, e que também não foi um grande lançamento. Ele ainda veio com alguns problemas, ele tinha uma carinha ainda ali de meio, né, lançamos, mas vamos ver ainda o que a gente ainda pode melhorar, né? E aí, realmente, dali, ele teve uma evolução no 11, no 12, né, e segue aí a sua trajetória. Então, assim, o ponto também a gente vai esperar mais 5 anos para, de repente, o iPhone vai fazer 20 anos, a gente vai ter uma grande mudança.
né? Será que de repente algum outro player do mercado vai ter? A gente vê até a Samsung de uns tempos para cá tem tentado, né? Ela está muito focada em tentar fazer o Galaxy Fold, que é aquele dobrável, né? Engrenar, né? Outro dia até vi uma propaganda deles anunciando e você já ganhava o fone junto, um Galaxy Buds 2, né? Então, gente, estão tentando porque é uma coisa um pouco diferente, né? Pô, é mais fácil, por mais que você goste de uma tela grande, pô, você pode botar no bolso que, por mais que as pessoas gostem de uma tela maior, é sempre também uma questão, para você carregar, você botar dentro do bolso, né? Perde, cai, não sei o quê. Então, acho que essa é uma iniciativa que eles estão tentando fazer, vingar mais e aí fazer deslanchar. Mas, assim, não é uma coisa que também não tem aquele apelo da Apple. A Apple, quando lança, eles têm aquele apelo muito forte, né? O mercado olha e fala, e aí logo depois parece que os acionistas começam, a Apple lançou, vamos aqui, e aí, o que a gente vai apresentar? Né? Ela ainda é uma formadora de tendências, né? Sim, e a galera exatamente. segue. Tanto que a gente naquele programa que a gente falou sobre inteligência artificial, né, foi até justamente o Google I.O. desse ano, ele teve muita pressão dos acionistas para falar sobre inteligência artificial, e metade dele foi sobre isso. Né? E por quê? Porque os acionistas começaram, aí, a galera tá todo mundo mostrando, como é que vai ser aqui? Né? Então, eu acho que tem um pouco... Hoje a pressão um pouco acho que esse ponto talvez seja um pouco menor, porque como você falou, né? É uma companhia... A Apple hoje é uma companhia avaliada em 2 trilhões de dólares. Né? Ela tem hoje... se eu não me engano, tá em 2,7 trilhões. Eu vou conferir aqui, a gente já passa esse valor certinho. Então, assim, a gente já está falando de uma empresa que, graças ao Tim Cook, né, ele focou também, não perdeu uma questão ali, manter a qualidade dos produtos, isso é importante, porque quando a gente olha lá atrás a história da Apple, né, que a gente teve aquela questão que o Steve Jobs saiu, entrou aquele executivo, não vou conseguir lembrar o nome dele agora, e ali a Apple foi só, né, ladeira abaixo. Não é o caso. Hoje acho que a Apple não está em rumo ladeira. O que está faltando na Apple é inovação? É inovação. Né? Trazer Renan, alguma coisa... Não, só para passar o número aqui correto. Número de hoje, né? A gente está gravando sábado, dia 2 de setembro. Obviamente que sofre uma variação, porque é baseado no mercado de ações. 2,96 trilhões de dólares. Valor da Apple. Está falando de uma empresa de quase 3 trilhões. Pois é. Quase 3 trilhões. É um negócio inimaginável. Não é um mau negócio, assim, né? Não é, exatamente. Então, assim, eles hoje focaram, eles têm ainda a linha de produtos dele, eles têm ali, estão investindo muito forte na questão da Apple TV. A Apple TV tem começado a dar ainda, está engateando, mas, tem muitas séries que já estão sendo bem faladas, né? Tá começando. Inclusive, Renan, um detalhe, já que você falou da Apple TV, um detalhe interessante, a Apple Plus lá, que teve um crescimento nos últimos tempos, aí, nos últimos períodos, mais consistente do que as grandes plataformas, né? Enquanto Netflix aí sambando, Disney, com toda a crise lá, né, com o Bob Iger, mas o Apple TV Plus tem tido um crescimento consistente ali. Então, sim. Eu gravei um review... só para complementar, eu gravei um review, né, há umas semanas atrás, falando do faturamento de serviços da Apple. E aí, somando tudo, iCloud, com Apple Music, com mais não sei o quê, com TV, bababá. Cara, o faturamento da Apple em serviço dá quase 100 bilhões de dólares ao ano. É maior que Nike e McDonald's juntos. É maior que o faturamento da Intel. Só o faturamento da Apple. Só com serviço. A gente está falando de serviço. Só com serviço. Então, assim, assim, eu acho que o Tim Cook ele teve essa visão que a empresa se tornou muito mais voltada para serviços hoje, né? E então, assim, eu acho que isso eu não tô criticando, não tô, acho que é legal, eu acho que é bacana. Ele foi ali para fazer uma coisa que era manter uma qualidade que ele mantém, né? E investiu em novas frentes, principalmente que a Apple tem muito dinheiro para gastar, então eles precisam entrar em outras frentes. E eles entrou muito bem, tá fazendo a coisa, tá tendo um retorno muito bom, a gente tá falando financeiro aí pra companhia. Agora, a gente realmente tá sentindo falta do design. Qual é o design hoje que a gente vai falar assim, cara, assim, se eu não me engano, o iPhone 15 vai ser lançado dia 15, se eu não me engano. Cara, primeiro 15 de tudo, ou 12, eu tô na dúvida aqui agora. Eu acho que é 15, tá? Eu acho que é 15. Vou conferir. Mas assim, basicamente todo mundo já viu o aparelho,
Você já sempre sai ali, sempre você tem uma noção. Dificilmente você chega no evento e fala assim, nossa, eles surpreenderam com alguma coisa. Não Muito tem, mas difícil. isso acabou, né? Não Isso tem. acabou. Isso acabou, sabe? Tipo 12 assim, de setembro, Renan, 12. 12. Então, Isso. assim, 12 de setembro, você vai chegar geralmente você vai chegar um dia antes, você já vai ver um monte de matéria falando o que esperar do evento. Você vai ver, o iPhone 15 que vai ter isso, aquilo. Já tem, né? Uma Pipipipopopó. opção de matéria. Sim, então assim, qual é a grande novidade? Assim, isso é aquela coisa que o Steve Jobs fazia e fazia muito bem, que era One Maestria. More Thing, sabe? Que é aquela coisa que ninguém esperava. Ele vinha, pá, jogava, né? Muito se falou, a gente já conversou em outros programas sobre isso, e eu também estava lendo uma matéria muito interessante. A Apple, o Tim Cook ele falou assim, eu tenho muito desejo, antes de sair da cadeira de CEO, lançar um produto para coisa. Lançaram o óculos? Lançaram. Ele tá apostando nisso, né? Vai para 2024, mas eu acho sim, que assim, placa ainda é aquilo que a gente né? conversou. Não. O ponto é, ele lançou. E também a galera, detalhe, a galera criticou muito o design tambem do óculos, porque a nível de experiência do usuário, parece aquele óculos de pra esquiar na neve, né? Eu até entendo, eu vou dar vou entender esse ponto, porque assim, é o primeiro, né? Ele tem ali aquele, como eu falei, um carão de protótipo, né? Ele vai funcionar, mas aquilo, a gente sabe que nesse ponto, aí é muito legal, a curva de aprendizado da Apple é muito boa, então ele vai ouvir, vai ver, de repente já o segundo, terceiro já vai ser bem diferente, já vai ser mais leve, já vai ser uma outra questão, né? Então eu acho que aí é um produto, assim, como a gente já falou em outros programas, por exemplo, a questão do smartwatch, é um produto que eles estão lançando, e assim, vamos ver o que o mercado vai, o que os usuários vão dizer dele, o que os usuários vão achar. Ô Renan, você me chamou a atenção para um ponto interessante que é o exemplo do Apple Watch, né? A Apple foi uma das últimas a entrar no setor e hoje domina aí praticamente 50% ou um pouquinho mais de 50% das vendas nesse mercado. Agora, o que você trouxe também em relação à capacidade da Apple de influenciar e trazer coisas novas, isso é um fato. Apesar da empresa ser um negócio aí de praticamente 3 trilhões de dólares, como a gente viu, conferiu ainda há pouco, em todas as linhas de hardware, exceto o relógio, eles estão sentindo há algum tempo já leves reduções, leves quedas. Então, o que tem crescido na Apple? Apple Watch, né? Porque ainda tem muita gente, ainda é um mercado para se desenvolver. E a linha de serviços, que a gente falou ainda há pouco. Então, assinantes de Apple Music, de Apple One, de armazenamento do iCloud, de Apple TV Plus. Mas na parte de smartphones, onde você já tem uma base instalada, que é mais de 1 bilhão de aparelhos iPhone ativos no mundo todo, a galera só compra um novo quando vê, de fato, a necessidade de trocar. E aí a galera não tem visto, né, essa necessidade de trocar, justamente porque a gente não vê grande inovação. E aí é óbvio que a gente fala, né, da Apple, Apple, o design da Apple não é mais o mesmo, mas assim, vamos botar as coisas no seu devido lugar. A Apple ainda é uma empresa que tem dos designs mais elegantes, né, que a gente vê em todo o mercado de tecnologia. Agora, de fato, aparelhos e propostas de valor de impacto, como ela teve no passado, né, que acho que o exemplo mais icônico é do iMac, mas você tem, né, depois algumas revoluções que a Apple faz nessa sequência aí das famílias, começando com o Wii, né, começando com o iMac, iPod, iPhone, iPad, quer dizer, você tem uma série de questões ali que colocam a Apple nessa situação hoje muito mais confortável. Então a Apple, ela não é que ela esteja ruim de design, ela não faz um design pavoroso, né? Ainda são aparelhos muito elegantes, muito bonitos, mas a gente não vê mais como você colocou, aquela revolução, aquela coisa de encher os olhos e falar assim, nossa, na verdade o que a gente faz hoje são upgrades, né? A hora que o teu iPhone não estiver mais dando conta, ou você precisar de mais memória, você vai lá e troca. A hora que o seu iPad não estiver mais dando conta, você vai lá e troca. Isso se dá porque talvez essas categorias tenham chegado no seu limite, talvez não tenha nada de muito novo para ser feito. Isso é uma possibilidade, uma hipótese aí para a gente discutir.
Pode ser também que, óbvio que uma empresa que está numa situação tão confortável, sendo a maior companhia do mundo, a mais valiosa, ela também não se vê tanto nessa obrigação, então é muito mais fácil manter o jogo e dar continuidade a ele do que buscar algo para realmente reinventar. Na época do iMac, do original, era para salvar a empresa, porque a empresa estava afundando, ia quebrar, né? Então você tem um componente ali de pressão também que certamente faz a diferença. O Tim Cook não é o cara da inovação, ele é o cara de jogar o jogo bem feito, é o cara, né, é aquele, não vai fazer futebol bonito, ele vai jogar para ganhar. E se o jogo tiver ganho, ele vai tocar bola de um lado para o outro. Usando a analogia do futebol. Sim, eu acho que você falou isso, né? Tá jogando bem o jogo e não vou mudar. Tá faltando isso. Não é que você falou, a gente não tá aqui, não, o iPhone tá ruim, tá. Não, ele continua entregando ainda uma das melhores, se não a melhor experiência em smartphone. O que a gente está comentando é a falta de apetite pela inovação. Isso, às vezes, tem vindo, que a gente fala, às vezes vem muito mais do iOS. Mas a verdade é, cara, se a gente olhar também, pega uns 2, 3 anos para cá, não teve uma grande questão. Ou a gente vê uma coisa que já está constando nos aparelhos Android, ou uma outra coisa que você fala assim, pô, não, isso daqui é realmente legal. É como a gente viu, por exemplo, lá na última atualização, a questão das fotos, né, que a gente até chegou a brincar e comentar sobre isso. Você segura ali, ele já recorta, já faz uma figurinha, já te ajuda. Era uma coisa que, se a gente falasse isso aqui há 5 anos atrás, era impensável. Hoje você faz um recorte perfeito de uma foto com um clique. Né? Assim, mas é isso. É fantástico mesmo. No iOS. Entende? Beleza? Então, assim, acho que tá faltando esse apetite pelo... Pô, eu gostaria muito, pelo menos, então, de ver assim, cara, vamos lançar o iOS 17, mas vamos mudar. A gente vai recriar, vai trazer uma coisa nova. Pô, sabe? Ele vai falar assim, cara, beleza. Então, pô, vou comprar, porque, de repente, cara, esse iOS funcional só vai começar a valer a partir do 15, né? Os outros vão ter aquela atualização ainda mais né, ali e tal, e não, de repente, sabe? Então, assim, acho que tá faltando esse apetite por inovação. Você tem o óculos, beleza, o óculos acho que foi uma coisa legal, foi legal, mas ele ainda tá caminhando muito para se entender onde é que ele pode chegar. Ele tem um futuro bom? Eu acho que tem, né? Você está falando de, cara, a gente de repente mudar, você tá falando de uma interface que coisa de cinema, de repente daqui a um tempo, um médico pode estar operando com aquele óculos, vai ver direitinho, ó, ele tá vendo isso aqui, a veia tá passando tal, sabe, ele já te dá os dados ali na tua vista, no teu olho, sabe, então sem você se preocupar com 300 coisas no mesmo momento, ele já tá ali, ó, o cara vai te mandar, ó, o batimento do paciente tá assim, ó, isso aqui tá assado, não, pô, vou botar o óculos do carro aqui para consertar um carro, ó, o óculos já vai ler, já vai fazer um scanner ali, ó, o problema tá aqui, vai ser assim assado. Eu acho que ele tem essa intenção e pode até chegar, mas não agora, ele ainda vai passar. Quem sabe, como eu falei, daqui a 3 anos, 4 anos, pode ser que seja esse o futuro. E aí a coisa vai dizer, pô, realmente, teve um lançamento legal. E aí entra um outro ponto, que eu também vi uma matéria muito interessante que eu estava lendo essa semana sobre isso. A gente já comentou também aqui sobre a lenda urbana do iCar. Essa coisa começou ali em 2014. Eu acho que não sai mais não, Renan. A briga no mercado automotivo agora ficou feia demais. Até a Tesla tá baixando o preço, cara. Quem surfou na onda surfou. Agora começou a briga de gente grande. Não dá mais para fazer graça. Não dá mais. Exatamente isso. Assim, eles tinham uma oportunidade de mercado ali perfeita, assim, para entrar e, sabe, tipo assim, fazer a galera igual hoje. Tipo assim, iPhone, Android, quem tenta entrar hoje, amigo, tá muito atrás. Ele tinha a oportunidade enorme de pegar aquilo dali e fazer isso. E deixou passar. A não ser, e assim, a gente vai dizer, pô, investir nisso hoje requer um monte de questão? Requer. Mas a gente tá falando de uma empresa que tem quase vale 3 trilhões. 3 trilhões. Dinheiro de caixa não falta para investir. Para abrir montadora, para abrir não sei o que, para abrir não sei o que lá, isso não falta, né? Mas é aquilo, acho que passou a não ser que ele venha realmente com um carro de uma forma que você vai assim, cara, é realmente um negócio muito fora
da coisa, vai dar um salto ali de diferença, o que a gente acha muito difícil, né? É um projeto que, cara, como eu falei aqui, lenda urbana, acabou se virando uma lenda urbana. Eu gostaria muito de ver esse carro, gostaria de muito de ver como é que seria, mas como você falou bem, ficou para trás, né? Perdeu perdeu o timing, né? Perdeu o timing, perdeu totalmente o timing. Agora, Renan, vou aproveitar que você falou nisso, puxar 2 pontos aqui. Uma realmente o setor de elétricos está, né, extremamente movimentado e óbvio, né? Aquela coisa de ser experimental, de ser de startups ou da Tesla, tá ali, isso acabou. As grandes estão entrando. Você tem fabricantes gigantescos na China, tem fabricantes. Essa semana eu li de um fabricante vietnamita aí, uma indústria vietnamita que os caras estão bombando, tá super capitalizada. Então, assim, acho que essa aí danou-se, né? A questão que poderia, ou que pode ser hoje, um diferencial é a questão do self-driving, né? Da direção autônoma, que acho que qualquer hora vai sair um episódio também sobre isso. E você falou dos dobráveis, né? E hoje ainda é uma fração, acho que, né? Eu até falei com você que a gente ia montar uma pauta sobre isso, eu comecei a pesquisar aqui alguns negócios. Se eu não me engano, tá em, sei lá, 2% do mercado mundial é de dobráveis. Mas a Samsung vem crescendo, por exemplo, na Coreia do Sul, o número de dobráveis, entre os telefones vendidos novos, mais de 30% já são de dobráveis. E, obviamente, quem lidera isso aí sozinha, né, praticamente, Samsung. Né? Eu não vejo, queria ouvir tua opinião, eu não vejo nenhuma possibilidade hoje da Apple lançar qualquer coisa dobrável. Isso iria muito contra, assim, tudo que eles vêm fazendo. Mas será que é uma possibilidade? Porque lá atrás, a gente já falou isso aqui, havia a questão das telas maiores também, que o próprio Steve Jobs era contra, e hoje eles fazem. Será que eles não estão, né, esquentando a água para daqui a pouco entrar nessa também? Eu estou esperando para ver se a coisa ganha um pouquinho mais de envergadura. Então, se a previsão é de, sei lá, esse mercado representar daqui a alguns anos 15, 20% das vendas, aí sim, né? Você viu que Motorola tem, acho, modelo também, Google lançou o Pixel Fold, então, assim, mercado que tá crescendo também, embora eu também não bote muita fé, mas... assim, eu não vou dizer que eu acho que eles não entrarão, eu acho que pode dizer, em algum momento, é aquilo, é que a gente também já falou em programas anteriores, às vezes a Apple não é a pioneira, mas ela entra trazendo um grande diferencial. Então pode ser que de repente ela vai entrar e vai trazer aquela coisa que vai dizer assim, cara, ele vai funcionar perfeito, e vai ter as duas telas vão ficar juntas, depois podem ficar separadas para fazer coisas diferentes e tal, enfim, aí um exercício aqui, né? Mas talvez, você bem falou, em momento, pensar que o celular teria telas maiores alguns anos atrás era improvável, mas o mercado ditou que hoje as pessoas querem opção, né? Eu acho que a Apple acertou no quesito. Demorou um pouco, ela deu uma flutuada, ficou ali com 4 tamanhos. Hoje, basicamente, são 3, tirando aí os modelos SE, que são uma coisa um pouco mais à parte. Mas hoje eles têm lá o Mini, o normal e o Pro. Ainda tem o Pro Max, mas aí o tamanho é o mesmo, que ele vai mudar mais é a questão ali do processador. Então, assim, eu acho que eles podem. Baseado no que a gente vem vendo no quesito de, olha, o mercado está indo nisso aqui, os acionistas dão aquela cobrada, e o que a gente vai lançar para entrar nessa coisa? Pode ser que entre, né? Então, eu não me surpreenderia não, tá? Mas é aquilo, eles vão entrar, se forem para entrar, vão entrar trazendo um grande diferencial, aquela coisa que, tipo assim, a Apple vai lançar, já no próximo já vai... Todos eles já vão começar a entrar no Galaxy Fold, no modelo de dobrável, né? Então, hoje a gente ainda não tem isso. Hoje a Samsung está ali, tem uma coisa ali ainda muito ali na Coreia, né? Aquela coisa que é o mercado inicial. É muito oriental, né? É muito oriental, né? Então, assim, pode ser que pode. A gente viu que muitas vezes a Apple acabou cedendo algumas questões, mas entrou bem e continua entregando um ótimo aparelho, né? Agora,
realmente, qual é o futuro, né? O que a gente tem que estar falando aqui, debatendo e raciocinando, qual é o futuro? Da onde vai vir? Será que, de repente, com essa mudança de CEO, ele vai botar esse novo CEO, vai colocar alguém ali focado nisso ou não? Não, vamos continuar focando em serviços, porque é um dinheiro também tranquilo, um pouco mais certo, porque são coisas que sempre funcionaram bem, e isso daí, a gente viu aí, a guinada da Microsoft foi isso, né? Eles focaram muito mais na questão do serviço, né? Deixou de ser todo ano ser lançado para você comprar a atualização do Windows. Agora ela já é todo ano, ela tem ali uma atualização que você baixa automaticamente, né? Isso é um serviço, já não está mais Na verdade, comprando virou todo ano. modelo de assinatura, né? Ô, Exatamente, né? Renan, Então acho que esse talvez seja um ponto, né? Será que o que a gente está assistindo e a galera, óbvio, os fãs mais fervorosos aí vão se negar a aceitar, mas é uma transformação aos poucos de uma empresa de hardware em uma empresa puramente de serviços, né? Eu acho que hoje do faturamento da Apple total é em torno aí de 400 bilhões por ano. Você tem ali, eu tinha falado, eu não lembro agora o valor, daqui a pouco eu olho ali, mas em torno de 80, acho que 90 bilhões, ou seja, praticamente um quarto disso é o faturamento de serviços. Então, é provável que a gente tenha uma empresa que, obviamente, vai estar mais preocupada em promover esses serviços e não vai ter tanto foco no hardware, porque o hardware vai ser muito mais dar upgrade nos aparelhos, né? Fazer com que as pessoas continuem usando daquela minha arquitetura, daquele meu ecossistema. Será que isso é uma hipótese também a gente considerar? Pensar assim, olha, não há mais uma preocupação em inovar nesses produtos, porque, bom, o que a gente vende agora de mais importante, ainda não é isso, né? Mas é provável que seja daqui a um tempo o que a gente vai vender de mais importante é essa estrutura de serviços digitais. E o design a gente pode ir muito aos pouquinhos ali, arriscando o mínimo possível, porque a ideia é só que as pessoas façam o upgrade do meu produto e eu não preciso que elas comprem algo totalmente novo. Essa poderia ser uma possibilidade na tua visão? talvez, eu acho que nessa questão ainda de essa migração que deve acontecer e tudo mais, talvez isso a curto prazo eu acho que até seja. Mas eu acho que isso muito, muito agora, pensando assim há bem alguns anos, mas acho que a empresa sempre foi uma empresa de hardware, sempre foi uma empresa de entregar produtos, né? Então, tanto que ela focou aí em lançar essa questão dos óculos, né? Esse foi o último lançamento dos últimos anos com essa diferença. E teve até um certo burburinho, todo mundo começou a ver, olhar. Eu até vi uma matéria que eu achei engraçado, acho que não foi nem matéria, foi no Twitter que eu tava vendo, que um cara que falou assim, cara, ele tem os problemas e tudo mais, mas assim, não coloque óculos. Porque você vê um mundo de uma outra forma, né? Esses ainda tem aqueles óculos também que são os óculos VR, né? Que tem aí você entra num outro mundo, tudo mais. Isso. Um outro tipo de debate também. Não acho que não é o caso do óculos da Apple. Ele não vai te levar para um outro ambiente. Ele interage com o ambiente, o que é diferente. Não, mas o Renan, mas ele abre essa possibilidade também, tá? Ele abre essa possibilidade também. De repente você tá ali e possivelmente entrar numa aplicação onde ele fecha a visão exterior. Sim, né? não, por exemplo... então ele atua dos dois lados, na verdade, né? Das duas frentes. Eu até vi alguma coisa, acho que é relacionado ao Netflix, você bota ali e a questão monta tá telão, ali também. Né? Monta telão de cinema. Negócio. Sim. Então, assim, eu acho que a curto prazo talvez vai expandir, vai ter ainda algumas questões, mas assim, a gente tem que olhar que acho que o período do Tim Cook à frente da Apple está começando a se encerrar, não por cansaço, ou não, ele vai sair, como foi em outras empresas. Acho que ele vai sair porque ele realmente quer também curtir a vida dele, tá, né? Fez um ótimo trabalho, como você falou, ele fez um ótimo trabalho, manteve o nível das coisas, como às vezes é difícil a gente ver. Não, e ampliou, né? A empresa... Ampliou.
se valorizou como nunca, assim, nessa era Tim Cook, E talvez tenha a sido. empresa passou da casa do trilhão e tá aí, em quase 3 trilhões de valor E de talvez tenha mercado. sido isso. Talvez tenha sido isso. Ele olhar e falar assim, cara, eu não sou o Steve Jobs. Eu não sei se eu vou conseguir dar um aparelho Pode para ser. o pessoal que eles querem inovador, porque eu não tenho esse apetite, então eu vou dar isso aqui, vou dar nessa outra forma aqui. E tá funcionando. Não, e talvez, de repente, o outro CEO que vai entrar na frente da companhia, né, ele vai, de repente, ele vai, não, vamos tentar aqui. Eu passei um tempo ali, naquele setor, vamos focar nos produtos aqui, vamos continuar com a parte, vamos expandindo aqui os serviços, a coisa tá andando bem, mas vamos trazer aquele, de repente, aquela mudada, aquela... Pode ser. Assim, a gente não tem como saber. Né, mas acho que esses pontos aqui que a gente colocou são pontos interessantes, pontos de reflexão, né? Agora, o Renan, há de se pensar também. A empresa parou de inovar, né? Cresceu, aí para de inovar, enfim. Mas eu acho que isso não é também uma ameaça para a Apple hoje, no curtíssimo prazo, porque a empresa é uma empresa gigantesca e tem vendas muito sólidas. Agora, será que não é também uma questão de assim, em determinadas categorias de produto, o camarada não tem mais o que fazer? Exemplo, né? iPad, tablets, de maneira geral. O camarada não tem mais o que fazer ali. Ou ele aumenta, ele torna a coisa mais fina, ou ele aumenta o potencial do processador, aumenta a memória. Mas assim, eu acho que eles já chegaram no estado da arte, né, com as linhas que existem hoje, de iPad Pro, ou de outras marcas também, do Galaxy Tab. Quer dizer, você já chegou ali num ponto, eu, pelo menos, na minha visão de leigo, é claro, não vejo muito para onde o camarada seria muito inovador ali, mesmo no design, né? Se a gente olhasse assim, tá, Bruno, a gente não tem muito do que inovar da perspectiva de funcionalidades ou de uma perspectiva mais técnica, mas pela parte do design também, o que o camarada poderia fazer ali de muito diferente? Às vezes há uma certa dificuldade, né? Mas entendo até que seria o caminho mais viável, né? Dele mudar o design do aparelho. Nos telefones também, eu não vejo outros caminhos para você. Opa, não, agora eu vou criar um. A única coisa que a gente tem visto nos últimos anos é a possibilidade, de fato, do smartphone dobrar. Que também, assim, ok, vamos mudar então o paradigma, né, dos smartphones no modelo retangular que a gente tem hoje, para que eles tenham abertos um formato retangular, mas que eles possam ser dobráveis. Mas ainda não está muito claro, e acho que esse é o ponto, né, do que isso traz de vantagem, efetivamente. Né? Eu até hoje conheci uma pessoa que tinha um telefone desse, né, até uma aluna do curso de pós, e ela, né, e aí, por ser mulher, né, mulher anda normalmente com o telefone na bolsa, né, e aí é uma maneira de você carregar o aparelho, de levar o aparelho, se locomover com o aparelho, que é diferente. Né, o homem a gente normalmente bota no bolso da calça ou da bermuda, né, e aí aquele aparelho dobrável, por exemplo, ele já é um incômodo, né, porque a hora que dobra, tudo bem, ele fica pequenininho, porém fica gorducho, por assim dizer. Né, e você meter ele no bolso da calça, você já vai ter um negócio ali, pô, isso aqui já possivelmente já vai incomodar um pouco. Então, será que essas categorias, onde é que eu tô querendo chegar, né? Será que essas categorias, elas não chegaram num ponto assim, onde você não tem realmente muito o que fazer de inovador? Ou isso é a nossa visão de leigo e na verdade, sempre tem caminhos para inovar, né? Mas pelo menos assim, para surpreender o mercado, igual o Steve Jobs fez em alguns momentos, eu acho que a tentativa deles de surpreender o mercado é com óculos, que eles estão pegando o negócio e falando, olha, isso aqui é totalmente novo, não tem nenhum aparelho hoje, por mais que você tenha a linha Quest, isso, aquilo, até tem um episódio do Coin2Biz que eu gravei com o nosso querido Ítalo Cassini, que ficou muito bom, quem quiser entender mais sobre óculos e entender mais desse mercado, tem lá esse episódio para vocês conferirem, mas isso seria algo para surpreender, você vai, caramba, isso é totalmente diferente. No mercado de smartphone, eu não vejo como o camarada possa fazer isso. E no mercado de smartwatch também, e tablet também, sabe, em todas essas linhas que eles têm, a gente não vê algo assim. São linhas de produtos, famílias de produtos que já estão muito maduras, né? Então eu acho que fica difícil o cara realmente gerar
essa surpresa, esse estarrecimento que era o espetáculo que o Steve Jobs conseguia fazer, sabia fazer muito bem, isso a galera não consegue mais, né? E eu entendo que pode ser que realmente aquele setor ali chegou num ponto que, cara, aqui não tem mais novidade, sabe? Aqui é muito mais improvável você ver uma novidade que realmente deixa a galera de queixo caído naquele setor, porque já chegou num nível de maturidade ali que é muito alto. O que tu acha? Eu acho que é o seguinte, Garcia, você falou bem, né? Acho que os celulares acho que estão um pouco mais nisso, os tablets também, né? Como você falou, o smartwatch ele ainda tem mercado para cada ano ele está trazendo um sensor diferente, alguma coisa diferente. O óculos foi uma tentativa de mudar e tem muito mercado para crescer, né? Ele tem ainda aí muita coisa que ele pode se adaptar. O celular pode ser a questão do dobrável? É uma opção. Pode ser. Mas será que de repente se for um celular dobrável, mas que ele tenha os sensores do Watch? Será que de repente, além também de já ser um celular, eu vou ter um sensor de scanner? Eu vou, cara, não, eu já olho isso aqui, já vou escanear, já vou ver. Por exemplo, aqui no iPhone, galera que tem iPhone, você vê, por exemplo, tem a questão de você pegar eu vou medir quanto é que dá aqui, né? Eu pego aqui, ele faz aqui uma movimentação 3D da situação, eu fixo um ponto, vou até outro, então minha mesa aqui, ela tem 2 metros. Ele faz. Então, será que de repente, será que a inovação poderia vir de uma forma de, então o celular agora ele vai vir dobrável, ele vai vir com sensor, né? Será que se você botar ali um sensor, né, de repente, a tua digital vai te ajudar a ver qual é o teu nível de alguma coisa no teu corpo, no teu sangue, enfim, pode ser, não sei. Acho que se fosse, de repente, pode ser uma junção das coisas. Eu vou trazer algumas coisas que tem no Watch pro iPhone, e a tela que pode estar grande, que lembra um pouco o tablet, ela já volta a ficar menor, porque ela vai diminuir, a gente vai dobrar ela, enfim. Uma junção, talvez. É um desafio pro celular? Mas é aquilo, falta alguém com apetite por inovação para dizer o que a gente pode trazer de diferente. Dá para trazer algo de diferente? Acho que sempre dá. Agora, precisa ter uma mente por trás disso, instigando e ter essa vontade de sentar e apresentar um produto diferente. Como foi ainda, a gente viu, como falou, teve o iPhone X, que eu acho que vale muito bem esse paralelo. Ele foi lançado, ele tinha essa questão da borda, mas aí ele só foi realmente ficar mais estável no iPhone 11, 12, hoje ele já está totalmente estável com relação a isso, né? Você já não tem mais a borda, né? Então, acho que eu vejo um pouco mais por esse caminho. Ô Renan, acho que você falou um negócio bacana aí e a gente já pode usar isso para seguir aqui para o nosso encerramento. Você falou, precisa ter alguém com apetite, eu concordo com você. Se a galera procurar, sempre encontra uma forma de inovar. E aí, de repente, a gente está esperando da Apple e até de outras aí que estão nesse mercado, uma postura que elas possivelmente não vão ter, porque potencialmente essa inovação vai vir de fora, né? De alguém que está fora desse. Saiu uma matéria, né, esses dias, eu não lembro aonde agora, mas assim, os 10 smartphones mais vendidos do mundo no ano de 2023 são todos de 2 empresas só, ou seja, Apple e Samsung, ou Samsung e Apple, né? Eu não lembro agora quem que estava com o maior número de modelos ali vendidos, mas você tem uma concentração muito grande nesse mercado, e como a gente já disse, é um mercado já mais maduro, mais consolidado. Essas empresas muito grandes, quer dizer, a Samsung ainda está apostando nesse novo formato, porque eu imagino que ela pensa assim, talvez isso tenha uma maior aderência aqui no mercado oriental do que no ocidental, por questões culturais, eles lá acho que tem um apreço realmente por esses aparelhos que podem ser híbridos, coisa que a gente já não tem tanto aqui no Ocidente, a gente enxerga esses aparelhos híbridos com um pouco mais de desconfiança, então esse pode ser um ponto. Só a Samsung, se ela pegar só o mercado oriental, ou se ela pegar Coreia do Sul, Japão e China, putz, ela já vai ser a maior vendedora de smartphones do planeta, ela não precisa vir para cá, né, para vender Galaxy Fold, Galaxy Flip, por aí vai. Né? Quem sempre foi muito boa em design, além da Apple,
né, mas que hoje usa isso só como elemento de saudosismo ali para criar edições comemorativas, não sei o quê, é a Motorola, né? A Motorola sempre foi o ápice do design. Só que ela não encontrou uma maneira ainda de trazer o ápice do design pro que a gente precisa hoje de um smartphone, que é um aparelho com uma tela razoável para poder consumir mídia, e trazendo isso dentro de um pacote ali que seja um preço também, um preço interessante. Porque aí, para pagar muito mais caro por isso, que esse é um ponto também, a gente está falando do dobrável pela questão cultural, mas tem a questão do preço ali também. Pelo preço que é cobrado, as pessoas preferem ir num outro aparelho onde elas não têm a menor dúvida que vão estar muito bem servidas, muito bem satisfeitas e não vai ter nenhuma grande questão. Mas é assim, para a gente caminhar para o encerramento, acho que a galera tem procurado também o aparelho que talvez seja o sucessor do smartphone no modelo que a gente conhece hoje. Né? Eu lembro de um vídeo antigo que tinha da Nokia, não sei se tu vai lembrar, isso que era a ideia da pulseira inteligente, uma pulseira meio metamórfica ali, que ela ora era pulseira, ora você tirava e expandia ela, ela funcionava como uma tela, sabe? Então eu acho que essas experiências que estão vindo aí de óculos com sensor, aquele headset da Oppo, sabe? E outras coisas que estão acontecendo, vão muito nesse sentido também de tentar encontrar qual vai ser o próximo modelo. Né? E enquanto ninguém descobriu qual é o próximo modelo, a Apple também vai continuar no modelo que ela que consagrou, inclusive, né? E onde ela ainda vende muito bem. Perfeito, Garcia. Eu acho que quando você fala da Motorola, acho que tem uma coisa que é muito, muito importante levar em conta. A Apple pode errar, a Motorola não. Se a Motorola lança e um problema ele dá muito prejuízo, a Motorola é muito peso. Mas se a Apple lança alguma coisa, Exato. de repente não vai. É o que a gente falou, tem 400 bilhões em caixa para isso. Né? Então, claro, não é também do feitio da Apple atual lançar algo que você vai dizer assim, não pegou. Não. Ele vai lançar, vai pegar ali, como a gente falou, do smartwatch, é um fuzil, ele lançou na época, não tinha todos os sensores que tem hoje, tinha ali uma questão de você fazer a integração com o celular, né, o smartphone, e depois ele foi começando a criar sensores de saúde, e a cada mês que passa a gente vê matérias falando de pessoas que foram salvas por aquela questão de saúde. Eu vi outro dia uma matéria muito, muito interessante, que era um cara não lembro se, acho que era na Finlândia ou Noruega, alguma coisa assim, que o cara tava andando de bicicleta, ele se acidentou, caiu e ele tava perto de uma rodovia que todo mundo passava ali rápido. Nem tinha, quando você via a foto assim do local, era muito difícil a pessoa perceber que tinha alguém ali. E quando ele caiu, o smartwatch avisou, ele teve um problema no pulmão, se eu não me engano, não conseguia levantar, e aí chamaram a ambulância foi lá, enfim. Então tem um pouco disso, né? Agora, o celular, ele, para ele tem que ter essa questão do apetite. Como eu falei, a Apple ela não tem o histórico de lançar e errar, né? A gente teve até o iPhone X que teve muita crítica. Eu lembro que na época teve muita crítica. Muita, Muitos falam, verdade. pô, você sente ali, o pessoal falando assim, você sente que ainda ele não tá 100%. Ele meio que foi lançado ali para comemoração e aí eles refinaram isso pro 11. O 11 já veio mais redondo, ele já veio com a tela funcionando de uma forma melhor e tudo mais. Então, eu acho que falta realmente esse apetite para ajudar, porque a Apple ela pode se dar o luxo de tentar, e de olhar e tentar, né? Vamos jogar aqui, o que a gente pode fazer? Quanto às outras, por exemplo, tu vê a Samsung, que é uma grande empresa, tá ali, ela tá tentando, mas ainda é muito baixo, muito fraco, muito, sabe? Tipo assim, tá aqui na Coreia ainda, sabe? Ó, né? Vamos ver. Ele até tenta, mas ainda não tem a mesma força, né? Agora, se de repente, como a gente tá falando, se a Apple vai lançar amanhã um celular dobrável, chega lá dia 12 e fala assim, não, esse celular aqui ele vai abrir, e aí você abrindo aqui, ele vira um tablet, sei lá, um exemplo, né? Já tem uma tela grande pra caramba, vai ficar o tamanho do primeiro iPad.
Fala, putz, caraca, vai todo mundo pare, vai ser tipo jornal antigo, pare as máquinas que a gente precisa incluir isso, né? Agora, precisa realmente a gente ter aí um apetite por inovação novamente. Eles, pelo visto, Renan, eles gastaram todo o apetite com o Apple Vision Pro. E olha que não é um investimento pequeno ali, não, hein? Mas eles. Ali eu acho, inclusive, que eles estão arriscando muito mais, né? Mas acho que tem isso também, dali eles terem a percepção de que aqui pode ser um boom, né? No resto não teria, talvez, Eu acho que o grande boom impacto. talvez não. Talvez um boom também não, mas é aquilo. Por exemplo, será que de repente daqui a uns anos a gente não vai ter esse Apple Vision da mesma forma que era o Google Lens alguns anos atrás? Eles tentaram, né? Ele tinha uma Google armaçãozinha, um Glass, né? vidrozinho Foi Google Glass, sim, o pois é. Glass, que ele olhava assim, foi descontinuado e tal. Será que de repente vai virar isso? De repente, no futuro, daqui a 10 anos, ele já vai ser assim? Será que de repente não vai ser então uma lente de contato? Que a gente às vezes vê essas informações, uma lente de contato especial que ela pega, olha isso, aquilo. Não sei. Eu acho que ela tem um futuro para, como eu te falei, para diversos setores. Pode ser que ela seja uma coisa um pouco mais nichada, um pouco menos pro dia a dia, mas, pô, não, eu vou olhar aquilo dali, cara, tem que. Pô, imagina aqui, sei lá, minha televisão quebrou, ele vai escanear, vai olhar, cara, o teu problema tá na placa ali que queimou a parte tal. Beleza, então eu vou pegar lá, ou eu vou consertar, ou eu vou levar para algum lugar para fazer o conserto. Então, pode ser. Acho que o Apple Vision ele tem muito mercado ainda para se desenvolver, igual foi o Watch. O Watch eles lançaram, depois eles começaram a ver, opa, o caminho é esse aqui. Então, o smartwatch hoje, o caminho é saúde. O que vai ser o caminho do Apple Vision? Veremos. Renan Peixoto, muito obrigado por mais essa participação aqui no Talk to Biz Tech, meu amigo. Quero te agradecer, você sempre engrandecendo aqui o nosso programa. Muito obrigado por mais essa, meu amigo. Que isso, é sempre um prazer enorme estar aqui, conversar, bater esse papo, que a gente sempre fala sempre, né? A intenção é sempre ser isso, um bate-papo, uma conversa, e aí vocês também aí de casa possam, pensar, refletir, olhar, Renan, concordo, tu tá falando um monte de besteira, ou não, eu acho que é legal, tem uma reflexão aqui, eu acho que é isso, né? Eu acho que é propor esse debate, essa reflexão, é sempre muito, muito bom participar disso. É isso aí, Apple Vision Pro, sei lá, vai ser games, vai ser soft porn, vai ser... Vamos ver, quem viver verá, Renan Peixoto. 2024 tá quase aí, já estamos em setembro. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. E muito obrigado a você também que está nos ouvindo ou está nos assistindo, nos acompanhando aqui no YouTube. O Talk to Biz, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir suas músicas, seus programas prediletos pelo Spotify, Deezer, Amazon Music ou em tantas outras plataformas, também estamos por lá. Basta buscar por Talk, o número 2, que você vai nos encontrar. Sempre fica o convite para que conheçam também o nosso canal no YouTube. E aquele meu recado no final de todo episódio, se você gosta do nosso conteúdo, ele agrega valor ao seu dia a dia, aos seus estudos, à sua tomada de decisão profissional, compartilhe e indique para os seus amigos. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conteúdo qualificado sobre estratégia, gestão, marketing, inovação e tecnologia ao número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos, meu agradecimento e meu abraço mais uma vez ao meu querido Renan Peixoto e nos vemos na próxima. Valeu! Abraço, pessoal!